Opa, tudo bem, hein? Antes de começar o episódio, só avisar que lá na loja do Medo e Delírio, né, que é o loja.medoedelirioembrasilha.com.br, as camisas Anistia o Caralho e Sem Anistia estão em promoção, hein, com 20% de desconto. Tá no menor preço que a gente já cobrou. Então, se por acaso você queria alguma camisa lá da loja, e se por acaso essas eram as camisas que você queria, a hora é essa. Vai lá e já compra, porra. Vai pagar em 3 vezes, tá de boa. Eu espero aqui. Não, vou esperar não. Começa o episódio aí. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Se você gosta do nosso trabalho aqui e pode e quer, se der, pinga um capilé lá de qualquer valor no apoia.se/Medo e Delírio, ou no Patreon, ou na Aurelo, ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix pra mim, que é melhor. Tô precisando de dinheiro, tô duro. Tá, mas agora bora pra abertura. O anticristo, Jair! de acordo com a Bíblia, É aquela Bíblia, é uma caixinha de ferramenta. ele não será alguém vindo do progressismo. Não, esquece. Esquece isso. Esquece. Esquece essa merda aí, pô. Esquece. Esqueceu-se. O anticristo, de acordo com os detalhes que a Bíblia dá do anticristo, Não existe isso na Bíblia. ele virá do conservadorismo. Deus, pátria, família. Ele possivelmente virá da própria direita. Com toda a certeza. Por quê? Por que será? Porque a Bíblia diz que ele vai ser uma figura tão convincente que, se possível for, ele vai enganar até os salvos, Salvo engano, foi no podcast Medo e Delírio em Brasília. até os escolhidos. Ele é um escolhido de Deus. De jeito nenhum. Ora, a Bíblia diz que ele vai enganar Israel. Olha só. Portanto, o anticristo é alguém pró-família, Família. 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 pró-Israel, O presidente agradeceu e fez uma declaração em hebraico. Eu amo Israel. Ani, Ohev, Israel. Nós abençoamos Israel em nome de Jesus. ele é alguém pró-valores, Família. Deus. Brasil. Armamento. Liberdade de expressão. Livre mercado. Piroca. ele é alguém que defende os nossos princípios. Matar é mais. E lá na frente diz a Bíblia que ele vai se revelar como anticristo. Como anticristo. Como deputado, como ministro. Como anticristo. Jair! Então, o anticristo não pode vir da esquerda. Não tem como. Porque aí ele não vai me enganar. Não mete essa não. Ele não pode vir com ares progressistas, porque não vai me enganar. Tomar no cu, cara. Agora, se ele vier com uma capa conservadora, Deus, pátria e família, Deus, pátria e família. opa, Opa! eu posso me enganar porque ele veio com uma capa que me agrada. Na sua tomada. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Verme maldito. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, É um hein? programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 12 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? A DPF das favelas. E lá vamos nós, senhoras e senhores, e vamos falar das... A DPF das favelas. E lá vamos nós, senhoras e senhores, e vamos falar das... A DPF das favelas. E lá vamos nós, senhoras e senhores, e vamos falar das... A DPF das favelas. E lá vamos nós, senhoras e senhores, e vamos falar das... Chega. Ficou nervoso. E vamos começar com a Cecília. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. O nome técnico é complexo. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Mas trocando em miúdos, é uma ação movida no STF por causa do altíssimo número de pessoas que são mortas em meio a ações e operações policiais no Rio de Janeiro. Um dos principais objetivos da DPF é que o Rio tenha um plano de segurança pública, que é uma coisa básica, né, gente? Isso deveria ser óbvio.
Essa ação ainda se arrasta no tribunal, mas uma das decisões mais famosas dela foi a restrição das operações policiais que aconteceu ali em 2020, durante a pandemia. A gente estava ali no meio da pandemia, as pessoas presas em casa, e tinha operação policial todo dia, colocando famílias de diversas favelas aí do Rio em risco. Não dava para achar aquilo normal. Normal! Não é. E o que foi que o STF determinou? Que as operações precisavam ser justificadas, precisavam ter um objetivo. Isso significa o quê? Que só o tiroteio pelo tiroteio não dava para continuar acontecendo. Esse é um resumo muito bem resumido dos fatos. Pois é, a ADPF, ajuizada pelo PSB, questionava, abre aspas, a massiva violação de direitos fundamentais no estado do Rio. E o relator é o Fachin. Ministro Fachin, marxista-leninista. Obrigado, meu Deus. E trata-se de uma matéria da mais alta relevância, talvez seja a ação mais importante dessa área dos direitos humanos, certamente da violência institucional do Brasil em curso. Pois é, a gente precisa entender o tamanho e a grandeza dessa ADPF. Veja a gramatura. É a primeira vez que algum dos poderes da República teve coragem de reconhecer o estado de coisas inconstitucional na segurança do estado do Rio. Muito obrigado. Ministro Fachin. Esse é o termo jurídico pra quando tudo é absurdo pra caralho. Isso já foi usado pra falar dos povos indígenas, por exemplo. E, enfim, alguém chamou as coisas pelo devido nome. Porra. O julgamento começou em novembro de 24, e lá o Fachin fez o voto dele e as partes interessadas foram ouvidas. Nesse começo de 2025, o julgamento foi retomado e quem abriu os trabalhos de novo foi o Fachin. Como sabemos, o objetivo dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental é o cumprimento de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, almejando um plano para a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Trata-se de examinar, portanto, nesta DPF, a adequação ou não do arcabouço institucional das forças policiais do Estado do Rio aos parâmetros estabelecidos pela Lei Maior. Pois é, alguém tinha que parar a insanidade que estava acontecendo nas favelas cariocas. E para surpresa de ninguém, isso teve que vir do STF. Apesar, sim, de todos os seus muitos defeitos. Parentes de vítimas da violência policial no Rio de Janeiro acompanharam em Brasília a retomada do julgamento da ação que discute regras para as operações em favelas. O mínimo! Luciano Gonçalves é pai de Kathleen Romeu, morta em 2021 por um tiro de fuzil disparado durante o confronto entre policiais e criminosos. Olha o tamanho da merda. A jovem de 24 anos, moradora de um complexo de favelas na zona norte do Rio, estava grávida quando foi baleada. Puta que pariu! Independentemente do que a gente faz, a minha filha ela não vai voltar. Mas a gente está tentando um projeto de equidade, um projeto de proporcionalidade dessa política de segurança. A gente está vindo aqui para não violação dos direitos humanos, entendeu? Isso é o básico. Ana Paula, que perdeu o filho Jonathan, vítima de um disparo feito por um policial, transformou o luto em luta. E sai daqui hoje com esse assassino livre, com a certeza da impunidade. Eu não aceito. Esse é o resultado que a sociedade deu. A sociedade compactua com policiais assassinos! A pedagoga é uma das fundadoras do movimento Mães de Manguinhos. A gente acha que é muito importante estar aqui, mesmo que a gente não possa falar, que não possa se manifestar, para que outros pais, outras mães não precisem passar por isso. A gente já falou da Ana Paula aqui e de outros casos bárbaros de violência policial no Rio de Janeiro. Pô, a gente precisou chegar na segunda década do século XXI para chegar alguém e falar: rapaz, não sei não, mas acho que tem alguma coisa errada com a polícia do Rio, hein? Talvez. Isso aí. Mas a grande discussão dessa DPF é essa aqui, ó. Quais as determinações juridicamente adequadas são passíveis de serem tomadas pelo Poder Judiciário no limite de suas atribuições para não permitir que se naturalize ainda mais a violência por parte do Estado. E bora pra um resumo do que o Fachin... Sai daqui, cara, chato pra caralho. Bora pra um resumo do que o Fachin quer. Porra, muito chato. Fachin reforçou medidas que já estavam apresentadas como essa, da questão de não se poder utilizar escolas e postos de saúde como bases de operações policiais. Tá certíssimo. Também se restringiu o uso de helicópteros nas operações policiais somente quando fosse extrema necessidade. Tá certíssimo. E ainda o ministro também analisou o plano que foi desenvolvido pelo governo do Rio de Janeiro para também diminuir a letalidade policial. Tá certíssimo. O ministro votou para aprovar esse plano de forma parcial. Ele entende que tem ainda alguns pontos que precisam ser aprimorados. Ele colocou, por exemplo, a necessidade
possibilidade de que buscas domiciliares que fossem realizadas sem mandado judicial não poderiam ser justificadas apenas por denúncias anônimas, por exemplo. Tá certíssimo. O ministro também colocou alguns outros pontos muito importantes a respeito disso no voto. Ele mencionou, por exemplo, a necessidade de afastamento preventivo de policiais que, no espaço de um ano, tivessem mais de uma morte registrada ali na responsabilidade dele durante operações policiais. No caso, são suspeitas de execução. Essa informação que vai a seguir é de 2018. Nos últimos 20 anos, foram cerca de 16 mil mortes justificadas como autos de resistência. 98% delas sequer foram investigadas. O auto de resistência ele é o símbolo da falência da atuação da polícia e da política de segurança pública no Rio de Janeiro, né? Dispositivo legal ou licença para matar. Tá, agora volta pro afastamento do policial. Afastamento preventivo de policiais que, no espaço de um ano, tivessem mais de uma morte registrada. Afastamento que não valeria como uma medida de sanção, mas uma medida preventiva depois dessa situação. Além disso, outro destaque, ele fala sobre uma perícia que seja desvinculada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro quando houver uma suspeita de que a morte que resultou ali numa operação policial tenha sido causada com intenção, ou seja, tenha sido aquela morte dolosa. Na necessidade de se fazer uma perícia, até mesmo com o apoio da União, da Polícia Federal. Isso lembra a gente da viúva do Evaldo, motorista fuzilado pelo Exército, que foi tema de um episódio por aqui recentemente. Ela impediu que os militares fizessem a perícia e exigiu a perícia da Polícia Civil. E só por isso que a coisa andou. A mesma desconfiança vale para a perícia da Civil também, em casos envolvendo execução de policiais. É isso, corporativismo é uma merda. Outro ponto versa sobre a necessidade de que exista um banco de dados de mortes suspeitas, coisa que em pleno século XXI não tem em alguns estados. Como sabemos, um dos traços mais característicos de falhas sistêmicas nas políticas públicas é a falta de dados consistentes. Por exemplo, saber quantas mortes por intervenção policial foram produzidas por policiais civis ou policiais militares é uma informação básica. Pra caralho. E a rigor de simples obtenção. Todavia, constata-se que os únicos 4 estados no Brasil que não divulgam se a morte foi por intervenção de policial militar ou policial civil são Bahia, Eu tô passada, chocada. Sergipe, Goiás e Rio de Janeiro. Lógico. E esses 4 estados têm índices de letalidade policial dentre os mais elevados do país. Tá aí, ó. A omissão deliberada quanto ao fornecimento desses dados viola os princípios constitucionais da publicidade e eficiência da administração pública e significa o descumprimento da sentença da CIDH por parte do Estado brasileiro. Pois bem, depois do Fachin, os outros ministros votaram. Então, por exemplo, você tem o Flávio Dino falando assim, veja, os dados mostram que polícia que mais mata não é necessariamente polícia mais eficiente. Flávio Dino. Aqui mais mata, aqui mais morre. Isso que o Dino falou é meio óbvio, né? Mas precisa ser dito. E o Dino disse isso ao concordar com essa fala aqui do Fachin. Destaca-se a relevante redução do número de mortes decorrentes de intervenção policial e do número de agentes policiais mortos em serviço. Redução esta acompanhada pela queda dos índices oficiais de crimes patrimoniais e crimes contra a vida. Por exemplo, em 2023, segundo dados do Instituto de Segurança Pública e trazidos aos autos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foram registradas em 2023 871 mortes por intervenção de agentes do Estado. É o menor patamar do Rio de Janeiro desde 2015 e quase 1.000 a menos que no ano de 2019, data da propositura desta DPF, quando foram registradas em 2019 1.814 mortes. A redução entre 2019 a 2023 foi de 52%. Ainda como exemplo, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 e estudo específico sobre a situação do Rio, ambos produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a redução não foi apenas da letalidade policial, mas também da vitimização policial e da criminalidade. Quanto à primeira, houve crescimento nas mortes de policiais e civis militares em confronto no Brasil no período, mas não no estado do Rio de Janeiro, onde policiais civis e militares mortos em serviço foram 22 em 2019 e 11 em 2023, o que significa uma redução de 50%. Mais policiais foram mortos fora de serviço e qualquer número aí é inaceitável. Mas o Fachin foca em morte em serviço porque a DPF versa sobre operações em favelas, quando os policiais estão em serviço, ou seja, para ficar no âmbito da DPF. Crimes com resultado morte, abrangendo homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de mortes, tiveram registrado também entre 2019 e 2023 um declínio de 18,4%, acompanhados pela queda de 44% dos roubos de veículos, 52,2% dos roubos de rua, 60,9% dos roubos a transeuntes, 64%
54,3% dos roubos a coletivos e 42,2% dos roubos de celular e 56,8% dos roubos de carga. Referente ao ano de 2024, os quais indicam que o índice de homicídios dolosos foi o menor da série histórica desde 1991, com redução de 11% em 2024 do ano anterior, 2023, e que as mortes decorrentes de intervenção policial mantiveram a tendência de queda, com a redução de 20% em relação a 2023. Então, por exemplo, você tem o Flávio Dino falando assim, veja, os dados mostram que polícia que mais mata não é necessariamente polícia mais eficiente. Flávio Dino. Tá. Você tem o Alexandre de Moraes dizendo assim, olha, contra bandido e milícia tem que usar o que tem de armamento mais pesado possível. Não tem que ter desculpa, tem que usar armamento pesado. Porque tem uma discussão sobre o uso de helicópteros com equipamentos de tiro acoplados, que foi vetado pela ação do ministro Fachin. E aí a gente precisa interromper para falar do voto do Careca. Maridão de Dona Vivi. Me parece importante deixar claro aqui, qualquer operação no Rio de Janeiro, porque nós estamos a falar do Rio de Janeiro, qualquer operação contra milícias, contra o tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tenha. A gente não tá falando de campo de guerra com exército contra exército e só. A gente tá falando de uma área urbana com uma densidade populacional bem alta. Pois é, esse raciocínio legitima helicóptero dando rasante e policial largando o dedo lá de cima. Aí daqui a pouco a polícia tá começando a comprar míssil e bomba, pô. É impossível nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, daqui, nós insinuemos que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais. E aí vem uma questão que é importantíssima, que nós precisamos realmente discutir. Uma coisa é a polícia, e há até um tópico que mais adiante também vou me referir no meu voto, a questão da utilização de helicópteros, a questão da possibilidade da polícia realizar operações perto de escolas e hospitais, a partir do momento em que se veda isso ou se restringe, as milícias e o tráfico estão eles utilizando essas áreas para realizar o crime. É muito difícil nós daqui entrarmos em pontos específicos de operações policiais. Porra, Careca, não pode usar a escola como base, né? Não pode usar o hospital como base. Não pode ter helicóptero dando rasante e policial largando o dedo lá de cima. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Careca aí viajou no lance do helicóptero, hein? Um sujeito lombrosiano. O Fachin tinha pedido o fim do sigilo do protocolo para uso desses helicópteros. A sociedade precisa saber disso. Mas o Careca contra-argumentou dizendo que isso era entregar o ouro pros bandidos. Mas não. Porra, caralho, porra. E quem vai explicar pra gente é o Daniel Irata. Com relação aos protocolos do helicóptero blindado. O chamado caveirão voador, um helicóptero blindado da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é utilizado durante operações policiais, leva bastante terror e pânico às pessoas, os moradores, quando de sua utilização, e acho que deveria, como foi alvo do pedido H da petição inicial, ter os seus protocolos tornados públicos. Ocorre, me parece, um relativo desconhecimento dos ministros do STF com relação a essa questão dos protocolos. Os protocolos de uso da força, eles são, por definição, públicos, porque se trata da pactuação acerca do uso da força. A sociedade outorga ao Estado, particularmente às forças policiais, o uso legítimo da força, mas isso é feito de forma absolutamente regulamentar e pública. Os cidadãos, eles têm o direito de saber como o uso da força será realizado, e os policiais têm segurança para fazer o uso da força adequado quando esses protocolos são públicos também. Eu acho que era sobre isso que se tratava o pedido H da petição inicial, né? Ou seja, a suspensão do sigilo dos protocolos de utilização do helicóptero. Isso nada tem a ver com a técnica policial que vai exatamente se direcionar para a atuação mais estratégica e operacional em terreno. Isso claramente não pode e por definição não deve ser tornado público pelas razões que o ministro Alexandre de Moraes elencou no julgamento de embargo de declaração, ou seja, criminosos não podem saber como os policiais tecnicamente atuarão de forma operacional. Então, essa confusão entre o que é técnica policial e o que é protocolo de uso da força e a petição, é claro dizer que se tratava de suspender o sigilo dos protocolos, que talvez nem existam dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha a
merda! Essa confusão, ela leva a um problema de transparência que impede a sociedade de saber sobre quais critérios se utilizará o helicóptero blindado em favelas e periferias do Rio de Janeiro. Pior, o Fachin caiu no papo do Careca. O cabeça de piroca! E aí voltou atrás em relação a pedir o fim do sigilo. Deu errado. Vontade de chorar e morrer. Não é possível dizer que as forças policiais devem ingressar e a partir da operação e verificando o uso da força, progressivo da força. É necessário, para que os policiais, eles não sejam mortos, que eles entrem com a força máxima possível. Ó, Xandão tá nervoso, hein? O cachorro do Supremo. E aqui acho que vale pensar uma coisa, né? Não tem diferença entre ter força à disposição e usar de fato essa força? O que não dá é pra ser como sempre foi, porra. É sobre isso que se trata essa discussão. Como tá, não tem como continuar. O Fachin não tá dizendo pra polícia entrar com flor, porra. O que não dá é pra continuar o banho de sangue. O sangue do Brasil vai pelo chão. Subiu o morro, prestou socorro. Mais um do povo morreu tão novo. Você tem o Gilmar Mendes dizendo assim, gente, tá claro que o Rio de Janeiro não tá conseguindo resolver o problema sozinho. É óbvio! Precisa da Polícia Federal pra poder ajudar. É Polícia Federal. Porque não tá tendo condição deles resolverem. Aí a gente foi atrás do voto do Gilmar e, pelo visto, o Gilmar passa muito tempo em Portugal, hein? Fórum de Lisboa. Eu quero ser imigrante. O fato de existirem territórios ocupados é de uma gravidade sem tamanho. E me parece que, na medida em que é detalhado, é ocupação pelo tráfico, no caso do Rio de Janeiro, ou ocupação por milícias e depois a penetração disso nos estamentos políticos, isso sugere quase que, não quero ser pessimista, mas quase que de imediato uma incapacidade próprio Estado, unidade federada, de lidar com esse problema. É absurdo conceitual dizer que há territórios ocupados por facções criminosas, grupos. Isto nós passamos a conceptualizar e a admitir como se fosse algo natural. Tu tava fora do Brasil, irmão? Porra, tem que ser exercício retórico do Gilmar, porra, só pode. O Fux falando assim... Está cancelada. O Fux falando assim... Infelizmente. O Fux falando assim... Que Deus nos proteja. O Fux falando assim, Luiz Fux, ministro! As pessoas estão num estado de inconstitucionalidade. Precisa de um agente externo, colaborador, para poder ajudar a conduzir. Então, quatro olhares que você vê que debate bom, né? Exato. Mais ou menos. Mas olha só. Isso precisa ficar muito claro. Rola por aí um grande show de mentiras em relação à DPF, como, por exemplo, o caô de que o STF impede a polícia de trabalhar. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder, vai expandindo seus domínios e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. Não é bem assim. As evidências indicam também que, ao contrário de ilações, segundo as quais as restrições impostas por esse tribunal estariam a impedir o trabalho adequado das forças policiais e a fortalecer organizações criminosas, esse é um outro dado também muito relevante, o número de operações policiais aumentou, com registro oficial de 457 operações policiais somente no primeiro quadrimestre de 2024, dados do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E vamos voltar com a Cecília. E aí, seu lixo? Calma! Muita gente bate na DPF porque acha que ela impede a polícia de trabalhar, e isso é mentira. É mentira. Uma mentira. Quem puxa esse discurso é o Cláudio Castro. E agora ele foi acompanhado pelo Eduardo Paes. Cadê aquele do Eduardo Paes? Vai pegar dengue. Essa DPF, ela tem um problema grave. A impressão que se tem é que, de um lado, ela serviu de desculpa para aqueles que não querem trabalhar ou não têm competência para fazer valer a autoridade e o monopólio da força do Estado em determinadas áreas do território da cidade, e, de outro lado, também, cria uma sensação de que o Rio de Janeiro virou, sei lá, um resort para delinquentes. Essa questão da DPF do Rio, ela se tornou um inibidor da ação policial. A minha impressão
Chega! É que, desde que essa DPF foi implantada, você teve um aumento da ocupação territorial, do domínio territorial. Isso é impressão. O senhor mentiu. Mas por que o senhor mentiu? Chocada. Aliás, eu tenho certeza e convicção disso. E se criou uma narrativa que, repito, serve de desculpa para quem não cuida da segurança pública de forma adequada e também gera uma sensação de resort do crime no Rio de Janeiro. Eduardo Paes é malandro e sabe que um discurso mais duro na segurança pública vai ajudar ele com as pretensões eleitorais que ele tem. E as pretensões não são pequenas não, hein? Mas não é verdade. Disse por aí que o Comando Vermelho cresceu por causa da DPF, mas... É mentira. 3 vezes dizendo que é mentira. A Cecília Oliveira muito bem mostra, lá no Fogo Cruzado, acompanhem lá, a expansão da criminalidade no Rio de Janeiro entre 2008 e 2023. O crime está se expandindo no Rio sem parar há 30 anos. E o governo do estado não faz nada para impedir isso de verdade. A ação do STF é justamente para que a gente tenha um plano de segurança pública que nos deixe, de fato, mais seguro. Aí você me pergunta, se a DPF não atrapalha a polícia, por que criticam tanto essa medida? Eu acho que é desinformação. Essa aqui é a declaração do secretário de Segurança do Pará. Ele disse aí numa entrevista pro Globo, dia desses, sobre a DPF. A gente não pode dizer que ela impede o trabalho da polícia, mas colocou algumas amarras. Claro que entendo o objetivo dela, que não tenha mais operação aleatória e evite o efeito colateral envolvendo inocentes, mas dificulta. Primeiro que não colocou amarra nenhuma. Porra! Não é normal que a polícia tenha que justificar o seu trabalho como todo funcionário público faz? Óbvio, pô. Então, sim, secretário, evitar mortes de inocentes não é bobagem, não é um detalhe. Não é. Sabe quantas pessoas foram vítimas de balas perdidas desde 2016 no Rio de Janeiro? Só no Rio, 1.215. Eu tô cansada de contabilizar criança morta ou baleada em meio a ações e operações policiais aqui no Rio. Imagina um filho seu, primo, marido, sobrinho, tomar um tiro de fuzil e isso ser chamado de efeito colateral de operação. É meu pau. No seu patrão. Meu pau. No seu colchão. Meu pau. No seu pirão. É meu pau. Em vossas mãos. Não dá, né? E finalmente, não é por conta da DPF que a polícia não entra em todos os locais da cidade. Como eu mostrei aqui no mapa, o aumento do poder dos grupos armados vem, de longa e longa data. A polícia não entra em muitos desses lugares porque há anos nada é feito para segurar a expansão desses grupos. Um dos caô é que o Rio virou refúgio de lideranças criminosas Brasil afora. Resort para delinquentes. Resort do crime no Rio de Janeiro. E como se isso tivesse alguma relação com a DPF e com o STF. Ei, fodendo! Olha aqui comigo. 2010. PM prende traficante de facção de São Paulo no Rio. 2013. Operação na Maré no Rio de Janeiro. Olha esse trecho. Entre os presos, 3 são traficantes do Espírito Santo. 2017. Criminoso mais procurado da região norte é preso na região dos Lagos. É o Mano Caio, traficante de Manaus. Eu vou parar por aqui, mas dava pra gente colocar dezenas de links. Sabe por quê? Tu sabe por quê? Não sei. Porque não é novidade que criminosos vão de um estado pro outro. Isso acontece há pelo menos 30 anos no Brasil, gente. Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? Porque há 30 anos as facções estão em expansão e nada é feito para impedir que elas se fortaleçam. Nada. O Brasil nunca teve uma política de segurança decente com esse foco. E pode botar isso na conta dos governadores, mas também dos vários governos que passaram ali por Brasília. Aí você vai dizer, Cecília, mas tem muito mais operações prendendo traficantes de fora e no Rio. Isso pode até ser verdade, mas não tem nada a ver com o STF, tem a ver com o momento em que vivemos. Agora explicando aqui de maneira bem resumida. A gente tá fudido, a gente tá muito fudido. O PCC domina a fronteira com o Paraguai e o Comando Vermelho precisa de novas rotas ali do norte do país para receber e escoar drogas. Por isso que o Comando Vermelho se aliou com um monte de facção no norte. É o que a gente chama de Rota dos Solimões. Dá uma olhada aqui no mapa. Entra a droga pela fronteira. Dali é fácil escoar para a Europa e para outras regiões do país. Essa matéria aqui explica o que está acontecendo e alerta que os criminosos do norte começaram a vir para o Rio em 2019, muito antes da DPF. Mas aí o Fachin, no julgamento, falou sobre isso também. É fato público, notório e documentado que o Brasil vive um conflito violento entre duas organizações criminosas, fortemente armadas, ao menos desde meados de 2016, levando tais grupos à busca de expansão para além de suas sedes em São Paulo e no Rio, visando o domínio territorial e adesão de outras organizações criminosas por todo o território nacional, inclusive e recentemente, de modo especial, nas regiões Norte e Centro-Oeste. Todos os fatos apontados como decisivos na impulsão dessa disputa e suas consequências, que é um inegável e grave problema para a segurança pública brasileira, são compreendidos no período de 2016 a
2019, anteriores, portanto, à própria positura desta arguição. Há uma pesquisa que cito por todos nesse sentido, da socióloga Camila Caldeira Nunes Dias, publicada pelo IPEA, denominada Dinâmicas de Violência e Políticas de Segurança nas Regiões Brasileiras, evidenciando que tais dinâmicas impulsionam a circulação de foragidos de outros estados por todo o território nacional. A sua presença no Rio se dá no contexto do referido conflito, e não em busca de uma suposta proteção que teria sido propiciado pelas decisões proferidas nessa arguição. O alegado fortalecimento de organizações criminosas e a presença de foragidos no interior de territórios controlados pelo crime organizado consiste, portanto, em desdobramento de situação pré-existente à DPF. Por isso, com toda a vênia, a inferência, como fez a manifestação final nos autos do Estado do Rio de Janeiro, de que as decisões tomadas nessa DPF teriam tido consequências práticas, como a migração de criminosos nacionais e estrangeiros para o Rio de Janeiro, ou a criação de entrepostos invioláveis para a comercialização de armas e drogas, consiste em alegação desacompanhada de respaldo fático e histórico. Lacrou. Isso aí nada mais é do que o Cláudio Castro, que destruiu o que restava da segurança pública do Rio de Janeiro, ela já não era muito, arrumando um culpado que não seja ele. A gestão Cláudio Castro nessa área de segurança pública é um desastre. É uma verdade! De fato, não há política de segurança pública que mereça esse nome, ou seja, nós não temos ações públicas baseadas em dados e evidências que construiriam diagnósticos, nós não temos ações implementadas a partir desse diagnóstico, nós não temos avaliação e monitoramento das ações, e é por isso que o que predomina são as operações policiais. Quando não há política de segurança pública no Rio de Janeiro, o que se faz, via de regra, é a operação policial. A operação policial confere bastante visibilidade, porque é uma espécie de teatro muito bem montado que rende, sim, ganhos eleitorais. São ações espetaculares, centenas de homens, helicóptero blindado, veículos blindados, a exploração dos símbolos do ódio, do sofrimento dos moradores de favelas e periferias tem auferido, historicamente, ganhos eleitorais. Mas isso não atua de forma efetiva no enfrentamento do crime, e muito menos na questão da letalidade policial. O enfrentamento efetivo do crime exigiria atuar sobre as suas bases econômicas e políticas, ou seja, sobre os negócios legais e ilegais desses grupos, e sobre os vínculos de cooptação de agentes públicos, não só policiais, mas vários agentes de fiscalização e controle da representação política também, como o caso Marielle demonstrou. Nada disso se faz, o que nós temos são ações puramente repressivas, sem que essa atuação repressiva tenha sido precedida por investigações, e dessa forma o descontrole da atividade policial, que está bastante expressa no fim da Secretaria de Segurança Pública, ou no seu ressurgimento sobre bases muito frágeis, acaba servindo somente a esses propósitos. Nós não temos nenhum tipo de ação que possa ser chamado de políticas públicas, portanto. Esse aí é o Daniel Irata, professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Daqui a pouco ele volta. O José Cláudio Souza Alves, professor de Sociologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também falou sobre como o Cláudio Castro e outros políticos encaram a situação da segurança pública. O áudio dele é longo e por isso a gente deixou por uma parte, na íntegra. Vale a pena ouvir, hein? Porra. Bom, mas o Fachin votou, os ministros falaram e veio a desgraça maior. Entra em cena o... sensualismo. No, God, please, no! Na verdade, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, falou o seguinte... Perdeu, mané, numa mola. Vários ministros participaram, né, do julgamento. O julgamento começou, o Edson Fachin leu lá o relatório dele, meu voto é assim, biriri, bororó. Ele disse isso mesmo? Eu acho que tem que ser criado um mecanismo, algumas regras não estão sendo cumpridas, etc e tal. Aí o Fux falou, o Gilmar Mendes falou, o Alexandre de Moraes falou. Aí o Barroso falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um almoço? A gente bate um papo sobre isso, cada um leva a sua ideia e a gente constrói a solução desse problema? Vamos conversar antes. Vamos conversar e aí a gente retoma esse julgamento daqui a umas 3 semanas, um mês, aí já com isso já bem equacionado. Foi isso. Ele falou isso basicamente. E viva a voz ali na sessão pra todo mundo. Pode isso, Arnaldo! Nessa hora, óbvio que a gente pensou. Pode
vencer. Mas não dá pra duvidar do Brasil. Bora voltar com o Daniel Irata. Me parece que seria de interesse público ter acesso ao que será discutido neste almoço proposto pelo presidente do STF. Quer dizer, trata-se de uma matéria da mais alta relevância, talvez seja a ação mais importante dessa área dos direitos humanos, certamente da violência institucional do Brasil em curso, e acho que as pessoas gostariam de saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu também. Os posicionamentos, os argumentos, a maneira pela qual essa decisão consensuada vai ser produzida. É bem verdade que, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, Marxista-leninista. nós tivemos, sim, ao longo de toda essa ação, um processo bastante dialógico. Tivemos 2 audiências públicas, tivemos um GT com representantes das forças policiais, da sociedade civil, para discutir pontos relativos ao plano de redução da letalidade policial. Tivemos também sessões do NUPEC e do NUSOL, que são os órgãos que procuram estabelecer mediação de consenso entre as partes em processo de litígio estrutural. Mas neste momento tão importante do julgamento de mérito, me parece que seria salutar que a sessão fosse pública. Pra caralho. Como diria aquela lamentável coluna, é de jantares que se faz o direito, Conrado. E vai aqui um beijo pra nossa sopinha de abóbora. Ele é minha sopinha de abóbora. Que anda sumida e a gente vai corrigir isso. Mas a tendência, então, portanto, é que isso vá se resolver numa conversa mais informal. A sua mão e meu pau. Onde eles devem desenhar um consenso para poder trazer de volta para o plenário do Supremo Tribunal Federal daqui a 3 semanas, um mês, que é mais ou menos o prazo que sugeriu o ministro Luiz Roberto Barroso. Porra, sabe o que é consenso? É meu pau. No seu lenço. Legal. Porra, que desgraça, hein? Lá no começo, o Daniel Irata falou isso aqui, ó. Trata-se de uma matéria da mais alta relevância, talvez seja a ação mais importante dessa área dos direitos humanos, certamente da violência institucional do Brasil em curso. E o STF, obviamente, apelou pro consenso. É meu pau. Aproveitando as férias nas águas de São Lourenço. Legal. Mas por que será, hein? Por que será? Todo mundo se fudeu! Ai, a gente tem... Breaking news. Nem tem isso aqui, pô. Ô Cristiano, isso aí é o recurso que o Pedro usa pra dizer que ele acrescentou de última hora uma informação recém-saída. Ah... Tá bom, então. Mas a Cecília e o Fachin falaram da dinâmica entre Comando Vermelho e PCC. E bora com a Aline Ribeiro e a Vera Araújo no dia 13. Aí, ó, pô, no dia 13. Tô gravando isso no dia 14 já, no Globo. Ensaiada desde 2019, uma conciliação entre as facções criminosas Comando Vermelho, o CV e o primeiro comando da capital, o PCC, selou uma trégua agora em âmbito nacional, capitaneada por seus chefes máximos. Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e Marco William Erbas Camacho, o Marcola. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópolis e confirmada pelo Globo. Esse é o salve que o comando tá passando. Conhecidos como os salves, os avisos internos do PCC de que agora é proibido matar integrantes da facção concorrente ou invadir território alheio começaram a pipocar por todo o Brasil nessa semana. Em especial em estados do Norte e Nordeste, onde o Comando Vermelho é predominante. A intenção do armistício é combater as regras impostas pelo sistema penitenciário federal, onde estão presos os principais nomes de ambas as facções. Também esteve à mesa o compartilhamento das 2 principais rotas de escoamento da droga no Brasil. A Caipira, que leva cocaína produzida na Colômbia, Bolívia e Peru pelo interior de São Paulo e Triângulo Mineiro até a África e Europa, monopolizada pelo PCC, e a do Solimões, no Amazonas, dominada pelo CV. Pois é, como dito, isso aí tá ensaiado desde 2019. Mas periga agora também culparem a DPF e o Fachin. E dizerem que é porque ele é... Marxista-leninista. Agora sim acabou esse tópico. Vem pianinho de transição, que é igual ao do final, mas é só de transição. Calma. Mix de insanidade. E vamos começar o mix falando dos... malditos milicos. E da... O comandante do Exército, general Tomás Paiva, visitou nesta sexta-feira o general da reserva Braga Neto, que é um bosta, em sua cela no quarto do chefe de Estado-Maior, da 1ª Divisão do Exército, na Zona Oeste, no Rio. Da tua apuração, Carla, que visita que foi essa, o que foi tratado, quanto tempo que durou, o que você tem de detalhes sobre isso? O comandante do Exército, Tomás Paiva, ele costuma fazer um giro pelos batalhões para ver... para poder observar a situação dos militares presos que não são poucos. Que delícia, cara! Recentemente eu até dei numa coluna, se não me engano, o número era cerca de 80 oficiais. Que turnê maravilhosa, hein? Que a gente tá na bolha, todos
nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. E aí estava na agenda essa previsão de que aconteceria essa visita ao comandante Braga Neto no Rio de Janeiro. O comandante tinha dito ali aos seus auxiliares que assim que ele tivesse uma agenda no Rio de Janeiro, ele passaria para visitar o Braga Neto. Qual que foi? A conversa durou, eu estava falando com uma fonte aqui agora, entre 10 e 15 minutos, não mais que 15 minutos. Foi uma conversa tranquila. O Braga Neto não fez grandes reclamações, não fez grandes comentários, mas o atual comandante do Exército, ele fez alguns questionamentos que ele costuma fazer aos outros presos nessas visitas. Se preparem! Então, ele quis saber sobre a saúde do general preso, ele quis saber se a família do general está assistida, se ele tem informações da família, e se ele tem essas informações, e também se o general está com amplo acesso à defesa. Imagina só, o comandante do Exército está na dúvida se os civis estão dando ao general preso amplo acesso à defesa. Só faltou perguntar se televisão, ar-condicionado e banheiro privativo estão nos conformes. Agora, só para entender uma questão. Essa é uma visita protocolar? É normal que isso aconteça? O general Tomás Paiva está visitando outros militares que foram presos também? Porque assim, comandante do Exército de um governo vai visitar alguém que tentou impedir a posse desse governo, pelo menos na tese que se tem aí sobre tentativa de golpe, é uma visita protocolar essa, cara? Então, inclusive o próprio comandante costuma ressaltar isso e costuma dizer que quando ele assumiu o cargo, o objetivo dele era visitar todos os batalhões junto com o ministro Múcio da Defesa. Pois é, junto com o Múcio. E isso precisa ficar muito claro. O Exército é uma instituição toda trabalhada na hierarquia. O que o Tomás está fazendo é se certificando que ninguém vai caguetar um colega de farda tal qual o... Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Mas vamos deixar os militares pra lá. Bora com uma história sobre o orçamento municipalista. Sabe como é que é, né? Um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares. Bora pra Camila Bonfim no G1 no dia 8. Investigação da Polícia Federal aponta que o esquema de venda de emendas parlamentares de 3 deputados federais do PL contava com divisão de tarefas e utilização de armas em ameaças a gestores municipais. Segundo o documento, a organização criminosa, que contava com a participação dos deputados Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Pastor Gil, do PL do Maranhão, e Bosco Costa, do PL de Sergipe, exigia a devolução de 25% dos valores de emendas destinadas a ações na área de saúde na cidade de São José de Ribamar, no Maranhão. Todo mundo do partido do Jair e do Valdemar. Mas não é só isso não, tinha um agiota no meio. De acordo com a PF, os deputados pegavam dinheiro emprestado com um agiota, identificado como Josival Cavalcante da Silva, o Pacovan, e direcionavam emendas parlamentares para a cidade maranhense. Quando as verbas federais chegavam ao caixa da prefeitura, a organização criminosa ameaçava o prefeito para que repassasse um pedágio, ou seja, parte do dinheiro das emendas que deveria ser totalmente destinado à saúde de São José de Ribamar. O recurso desviado deveria ser utilizado para pagar ao agiota os empréstimos tomados pelos parlamentares. A imagem do perfil no zap do agiota era Jesus. É Jesus, é Cristo. E essa descrição aqui é maravilhosa. O deputado Pastor Gil fala ao Maranhãozinho: vamos nos encontrar na casa de um aliado? Só que aí o deputado Maranhãozinho, nessa parte, diz o seguinte: não posso ir na casa dele, é perigoso, pois pode ter câmeras para nos filmar. De forma discreta. A investigação mira 3 emendas que somam 6 milhões e 700 mil reais. E a propina disso é 1 milhão e 600 mil reais. 25% da propina. O pessoal é guloso. Olá, eu gosto de dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? Mas vamos falar de leilão? Não. Vamos sim. Lauro Jardim no Globo no dia 5. O Ministério do Empreendedorismo montou um grupo de trabalho para revisar uma instrução normativa que trata da realização de leilões no Brasil. Dos 14 integrantes, 10 são os próprios leiloeiros. Ficou fácil, né? Ficou fácil demais. Facílimo. Uma categoria que já enfrenta processo no CAD por práticas anticoncorrenciais. Todo mundo se fudeu! Pois é, de 14 integrantes, 10 são leiloeiros. Aí vocês fazem as contas aí, né? E é só isso que a gente tem pra falar de leilão. Rapaz! E já vai aí nossos parabéns e muitos abraços e beijos pro pessoal da IDAFRO, o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Bora pro João Paulo Sacone na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 7.
Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, recebeu nessa semana um pedido de uma entidade para que seja fixado no plenário da corte um símbolo iorubá que representa a justiça. A demanda partiu do IDAFRO, como um desdobramento de uma decisão de novembro passado. Nela, os ministros decidiram que imagens sacras de origem católica e crucifixos não ferem a neutralidade do Estado e nem a liberdade de crença do país. É o caralho! Pois é, rapidinho o STF vai se dar conta que símbolos religiosos em instituições públicas ferem sim a laicidade, porra. Pra caralho. Aí, porra, vai ser que nem quando os Panteras Negras resolveram se armar, conforme a lei, conforme permitia a lei. Aí nessas horas a galera vira pacifista. A paz invadiu meu coração. Diante da opção da corte por reconhecer esses símbolos cristãos como um tipo de manifestação histórica e cultural, o IDAFRO quer ver as religiões afro-brasileiras também representadas no judiciário. Tá certíssimo. A sugestão enviada a Barroso é que o tribunal passe a contar com um oxê, popularmente conhecido como machado de Xangô, ferramenta geralmente retratada junto ao orixá, associado às noções de justiça. No Yorubá, cultura africana com influências sobre o Brasil, o termo oxê significa machado de dois gumes. O objeto é tido como sagrado nessas religiões. E aqui estamos curiosíssimos pelas opiniões do Sósia do Praga, do Mendonça, terrivelmente evangélico, e do Mui Católico. Mas vamos encerrar bem esse episódio, hein? O mundo inteiro sabe agora que a Eunice Paiva é brabíssima, mas a inteireza da sua brabitude não coube no filme Ainda Estou Aqui. Bora com o João Félix, da BBC News Brasil, no dia 8. Abre aspas, não tínhamos condição de enterrar os mortos. Os corpos ficavam no pátio da aldeia, porque eram muitas pessoas que morriam por dia. Meu avô falava que fugiram dos corpos, porque não tinham condições de vê-los. Fecha aspas. Assim, o ancião Palian Zoró, de 80 anos, descreveu a situação de seu povo nos anos 80, quando fazendeiros, madeireiros e garimpeiros levaram uma série de doenças para o território da etnia indígena Zoró, no noroeste do Mato Grosso. Vivendo em isolamento até poucos anos antes e sem defesa contra doenças como gripe, sarampo e tuberculose, o povo Zoró pediu então ajuda externa para pressionar o governo a regularizar o seu território como terra indígena. Só assim, acreditavam, os forasteiros deixariam o território e as comunidades poderiam se recuperar. Entre as pessoas que acudiram o grupo, havia uma advogada de São Paulo. Viúva e mãe de 5 filhos, Eunice Paiva havia se formado em Direito aos 47 anos e, desde então, vinha se dedicando à defesa dos direitos indígenas. O encontro seria um ponto de virada na história do povo Zoró, que acabaria se recuperando depois de quase sofrer a extinção. As posições de Eunice acabaram prevalecendo e o governo declarou a área como terra indígena no ano seguinte. Abre aspas, quase fomos extintos. Muitas doenças vieram com os brancos e muitos de nossos parentes foram mortos por invasores. Fecha aspas, diz a BBC News Brasil, Panderewup Zoró, cacique geral do povo. Abre aspas, isso só cessou com a demarcação e homologação do nosso território. E, com certeza, a doutora Eunice Paiva contribuiu nesse processo, fecha aspas, prossegue. Abre aspas, se não tivéssemos tido a cooperação de parceiros para provar em documentos nossa existência e posse da terra desde a nossa ancestralidade, teríamos sido exterminados, fecha aspas. A indigenista Maria Inês Hargreaves, que trabalha junto com comunidades da região desde os anos 80, endossa a importância de Eunice no processo. Abre aspas, o laudo jurídico, a objetividade e a clareza dos argumentos foram fundamentais para a regularização dessa terra indígena e outras em que ela colaborou. Fecha aspas, afirma a indigenista. Hargreaves endossa a noção de que, abre aspas, se a demarcação não tivesse acontecido naquele momento, talvez os Zoró não estivessem vivos mais. Fecha aspas. Mas, obviamente, que o mérito não é só de uma pessoa branca, né? Eunice fez o trabalho à distância, analisando documentos e estudos antropológicos, mas não visitou o território devido a dificuldades logísticas. Mas a servidora da FUNAI, Lígia Neiva, também destaca a atuação dos próprios indígenas nesse processo. Pouco numerosos e com raros falantes de português, eles se aliaram a etnias vizinhas, incluindo inimigos históricos, como o povo Suruí, para confrontar os invasores e chamar a atenção da opinião pública. Ela diz, abre aspas, foram para o embate, morreu gente, e aí a coisa tomou uma dimensão maior, fecha aspas, diz Neiva.
Vale muito a pena ler essa matéria, hein? O título é Como a Eunice Paiva, de Ainda Estou Aqui, ajudou a evitar a extinção de povo indígena. É do João Fellet, da BBC News Brasil, e foi replicado na Folha. E acabou esse episódio. Acabou essa semana, foi uma semana em que a gente não falou do Trump, hein? Obrigado, meu Deus! Bom, foi mencionado lateralmente, mas não falamos diretamente dele. Mas, infelizmente, semana que vem a gente deve falar dele. It's very sad. Vou dar mais spoiler, não. Tchau pra vocês. Logo menos a gente tá de volta. Ah, fica pro parte pra ouvir o Zé Cláudio, hein? E não esquece da promoção da loja. 20% de desconto nas camisas contra a anistia. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, o áudio de Gil Brother, Hermes e Renato, o Diário, Tropa de Elite, Cecília Oliveira, Bruno Aleixo, TV Senado, não, era TV Brasil, falei errado, mas vamos seguir, vambora, vamos fazer esse negócio o mais rápido possível, vamos continuar, pelo amor de Deus, CBN, Globo News, SBT News, Sadia, Intercept Brasil, Record News, Poder 360, BBC News, Podcast Ilustríssima, Casimiro, Choque de Cultura, Franciel Cruz, Galãs Fez, Ariel Palácios, Rafa Montais, Bilenque, Natuzaneri, Selma Bonfim, Maria Rita Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Porta dos Fundos, Ariel Palácio, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Os Donos da Bola Fogo Cruzado, O Diário, Moreira da Silva, Daniel Irata, Vitor Camejo, Leandro Hassum, Cauê Moura, Ana Paula Oliveira, SBT Rio, Rede TVT, Léo Stronda, Alexandre Frota, Paulinho da Viola, CNN Brasil de novo, Rádio Band News FM, Samuel Mariano, Russo Passapulso, TV Câmara, Migalha, Chico Buarque, TV Alerj, Portal UAI, TV Justiça, Band Jornalismo, NBits, Jovem Pan News, TV Senado, Caratapa, Antagonista, Mr. Catra, George Michael, Rede Globo, Tiquititas, O Show de Luna, Greg News, Beto Carreiro, Fundo de Quintal, Cidinho Doca, Roteirices, Zorra Total, DPF, Tubes, Cartoon Network, Silvio Santos, Os Trombadinhas, Folha de São Paulo, Gustavo Mendes, Thiago Santinelli, Gilberto Gil, Michael Jackson, Vanessa Rangel, Bahia Cast, Zé Cláudio, TV Quase, TV Câmara Distrital, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem MTV, Unifaixa, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Zé Cláudio. Então, Pedro, vamos lá, vamos falar um pouco dessa estrutura de segurança pública e da relação com o mundo político aqui no Rio de Janeiro. Baixada detém mais ou menos 1/4 do eleitorado. O outro restante está muito concentrado também na capital. O resto é pulverizado pelos municípios do interior. Então, Baixada, região metropolitana, Rio de Janeiro, basicamente é o eleitorado concentrado do estado do Rio. Nessa lógica, a estrutura de segurança pública, ela é uma grande plataforma política para todos os caras que estão disputando eleições aqui. E essa plataforma vai funcionar de acordo com os interesses desses grupos que estão ocupando espaços políticos nessa região. Vou dar um exemplo para você. No final de 2023, ou seja, um ano antes das eleições municipais, o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, ele envia para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou seja, onde estão os representantes dos vários municípios, dos vários grupos políticos que estão aqui no Rio de Janeiro, ele manda uma mensagem destinando 4,5 bilhões de reais, B de banana, bilhões de reais, para que a Assembleia Legislativa alocasse aonde gastaria esse dinheiro. Esse dinheiro eram recursos que não tinham sido usados, eram fundos especiais de recursos de secretarias que não haviam sido utilizadas, verbas que não haviam sido utilizadas. Com isso, ele já está dizendo para toda essa base que no ano seguinte iria se movimentar em termos eleitorais municipais, que ele estava negociando, ele está querendo compor isso, que é compor com interesses que possam ser indicados a partir da Assembleia Legislativa. Então a Assembleia começa a se movimentar. Quem é a figura-chave desse jogo que Cláudio Castro estava fazendo naquele momento? Essa figura que você estava comentando comigo. É um youtuber, policial, civil, maromba, que gosta de fazer, sei lá, esportes radicais e que adora fazer comentários na televisão a respeito da área de segurança pública. Só que esse cara, ele não tinha, de acordo com a lei orgânica das polícias civis do Estado do Rio de Janeiro,
Ele não tinha 15 anos como delegado, ele tinha menos. O que a Assembleia Legislativa faz? Sem problema algum. Como a Assembleia queria costurar esse cara como grande fiador desse acordo com o governador do estado e com essa grana toda, eles mudam a lei orgânica e diminuem o tempo de delegado que uma pessoa precisa ter para alcançar postos mais altos, como no caso secretário de Polícia Civil. Então eles alteram de 15, eu acho que para 12 anos, ou 13, e aí esse cara ele entra com essa missão. Nesse mesmo momento, o Cláudio Castro está recriando, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública. Ele havia extinto essa secretaria e tinha criado duas separadas, a de Polícia Civil e a Polícia Militar. Ele recria a Secretaria de Segurança Pública e então cria uma terceira institucionalidade para distribuir salários, cargos, projetos, para onde iria também uma grande parte dessa verba. Ou seja, a área de segurança pública ela é privilegiada em termos de acordos, de colocação de nomes, projetos, cargos, distribuição de salários, de CDs, de tudo que você possa imaginar para poder fazer composições políticas. Claro que esse cara que entrou ficou pouco tempo, os outros também vão circulando, então quanto mais circulação tem de quadros, de pessoas dentro dessas secretarias, melhor, porque você já está fazendo composições, você diz para um grupo, você vai ficar tantos meses, tantos anos ali à frente, você tira o que for necessário para você e depois outro vai entrar para dar para outro grupo. Ou seja, há um escalonamento de distribuição de verbas, de recursos, de projetos, de prestígio, de valorização, mas muito mais do que tudo isso, é uma escala, na verdade, de funcionamento, de lógicas, de operações extremamente violentas, com assassinatos, mortes. É uma estrutura que busca o sangue. O sangue é o que dá voto, principalmente se for sangue de gente pobre, tem que ser sangue de pobre, preto, favelado, morador de periferia. Então, aí é que você tem o grande ganho dessa estrutura. É aí que Castro, Paz, todos os caras que estão na Assembleia, todos os caras, força de expressão, mas uma grande maioria que está na Assembleia Legislativa do Rio, outros que estão como nas câmaras de deputados, né, no âmbito federal, todos eles estão em busca dessa plataforma que os projeta em termos políticos, e essa plataforma é mortes, confrontos, operações policiais. Isso dá destaque na mídia, isso ganha qualquer noticiário, isso vence qualquer caminhão de som, qualquer outdoor, qualquer bandeirinha gesticulada na rua pelos cabos eleitorais. Isso é imbatível. Essa matéria ela sai todos os dias e chama a atenção de todo mundo, e é a grande plataforma que a classe média quer ver. Ela quer sangue, ela quer morte de gente pobre, porque é isso que aplaca a sua ganância, a sua indignação por essa classe média não está tendo acesso aos recursos que eles sempre sonharam ter. Então eles têm que encontrar um bode expiatório para se vingar. E a polícia do Rio de Janeiro, a estrutura de segurança pública faz essa maquinária toda funcionar na magia de liquidar os bodes expiatórios para garantir que o resto tudo continue como está. É preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. Essa é a lógica da segurança pública. A DPF das favelas, ela tentou colocar limite nisso. Em alguns momentos ela conseguiu, em outros momentos não. Não consegue quando as operações são pulverizadas, são a miúde. Então, na verdade, ao invés de matar 30 numa operação policial no Jacarezinho, eles matam 50 em várias operações isoladas e separadas, matando 1, 2, 3 pessoas aqui na Baixada Fluminense. Então, a DPF não pega esses projetos de fragmentação, fracionamento, né, das mortes. A DPF não pega muitas vezes, mesmo com a DPF, houve grandes chacinas, então elas apareceram no cenário do Rio de Janeiro. E esse projeto é um projeto já muito antigo, muito aquecido, ele sempre entra em funcionamento em épocas eleitorais. Então, esse ano não tem eleições, então jogaram esse debate para esse ano, para fazer toda uma reconfiguração, para começar a liberar isso, porque eles já estão prevendo lá para frente, principalmente no ano que vem, que aí é um grande ano eleitoral, eles querem liberar essa engenharia de execuções por dentro da segurança pública, com toda a plataforma política eleitoral, com todo o discurso do bandido bom, bandido morto. Isso tudo está sendo reconfigurado e reconstruído. E o Rio de Janeiro é uma vitrine nesse sentido. Então, esses todos que hoje questionam e são contra a DPF, no fundo, são aqueles que percebem vantagens em
manter a estrutura como sempre foi. Não ter restrição, não ter limitação, porque eles se beneficiam disso. Eles podem até fazer um discurso de não vamos fazer isso, vamos ter uma outra polícia, vamos ter uma outra política, vamos fazer um trabalho cidadão, parará, esses discursos. Mas na prática, todos eles vão beber na mesma água, que é essa água histórica de fazer mortes e dessas mortes justificarem o combate à droga, o combate à violência, o combate ao crime, o combate ao bandido. Esse é o grande discurso, esse é o grande mote que todo mundo quer seguir. Então, o Rio de Janeiro é isso. Então, além da DPF, você tem que olhar para todas as outras articulações que estão surgindo e estão funcionando. É assim que tem que ser feito. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Falando depois de storytelling, a gente tem um formato informativo, então a gente está falando de algo mais tradicional, abordando notícias, né, e que é assuntos que são do interesse do público, mas normalmente a gente tem esse embasamento da informação jornalística, normalmente a gente tenta se basear ali em dados reais, tendo uma pesquisa por trás disso, e eu não poderia deixar de citar o podcast que é o meu favorito e o da professora Ivana, que é coordenadora do curso de jornalismo aqui da Unifaixa, que é o Medo Delírio em Brasília, né? Quem não ouviu, eu recomendo que ouça, mesmo quem não gosta de política, né? Pelo nome acho que já dá para imaginar que é um podcast que fala de política, mas ele tem uma proposta, uma abordagem bastante diferente, porque ele trabalha uma edição bastante humorada, mas trazendo muita informação. Então, para não ficar aquele assunto chato sobre política, os problemas do Congresso, política internacional, ele traz isso de uma forma bastante leve, mas trazendo sempre bastante embasamento ali sobre os dados e as informações que estão sendo passadas, né? E então acaba sendo um produto até que vocês, quem tiver a oportunidade de ouvir, vai ver o quão trabalhoso é para fazer esse podcast, mas eu acredito que ele é um dos melhores hoje que a gente tem, principalmente na área informativa no Brasil, que é o Medo e Delírio. E esse nome também ele é muito bom, né, gente? É uma tradução bastante literal do que acontece, e aí eu recomendo muito, principalmente para prestar atenção nessa parte técnica de como é que eles conseguem transformar a informação em algo extremamente útil e inteligente para ser consumido. Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Um abraço! Deus proteja a todos! Creu!